Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, né, sejam todos muito bem-vindos. Então, aí é uma iniciativa aí da Delta, né, de estar fazendo essas lives, né, aí voltado aí para os contadores, né, os técnicos contábeis e todo o pessoal aí que está trabalhando aí na parte da área contábil, né. Então, essa live, essa iniciativa que a Delta teve, é para trazer alguns assuntos, né, que a gente vem, assim, talvez verificando que traz muitas dúvidas, né, para o pessoal, às vezes seja de configuração, seja de algum parâmetro, né, que o pessoal tenha. Então, qual é o objetivo dessa live, né? É mostrar o funcionamento, né, ali de algumas obrigações, né, que se tem, né, de forma intuitiva e de forma rápida, né? Essas lives, elas vão ter duração aí de no máximo 1 hora, né? Então a gente inicia hoje, né, a primeira live, né, do CIOP, né? Então que inicia às 9 horas. E já também avisando, né, que até dezembro a gente vai ter várias lives aí para estar compartilhando com vocês, né? Então no dia 11 de novembro, também às 9 horas, a gente vai ter o CIOPs. No dia 18 de novembro, a gente vai ter o início de exercício mais a importação da LOA, né? No dia 25 de novembro, a gente vai ter o encerramento do exercício e importação dos saldos. No dia 2 de dezembro, vamos ter a publicação dos anexos. E no dia 9 de dezembro, nós vamos ter a prestação de contas, né? Então, a gente vai fazer essas séries de live, todas elas vão ser sempre nas quintas-feiras, no mesmo horário, às 9 horas, né? Basta fazer a inscrição, que a gente compartilha ali o link da reunião, né? Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos, aproveitem a live, né? O meu nome é David Afonso, sou supervisor do Produtos e Serviços, e estou trazendo um especialista no assunto, Iago Becker, né, para falar aí para vocês do CIOP, né? Também, no mês de dezembro, a gente vai estar fazendo lives da área tributária, dívida ativa, né? Os encerramentos de exercícios que tem na área tributária e também as questões ali de lançamentos, né? Que são os IPTUs, ISS e tudo mais, né? Então também vai ter live aí para a área tributária. Então, por favor, compartilhem, né, essa informação aí com os colegas, né, de vocês aí nas prefeituras aí, para que vai ter também essas lives agora em dezembro da área tributária. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, né, a gente solicita que seja feito no final da live, né, só para a gente deixar a live fluida, né. Então, por favor, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar acionando a gente ao final da live. E também a gente está inteiramente à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, né, vocês também podem ligar para o nosso suporte, podem mandar um WhatsApp lá para o nosso suporte que a gente está dando ali também esse atendimento. Só vou solicitar então para todos, né, deixarem o microfone no mudo, né, para não ter nenhum ruído, nenhum barulho ali durante a live. Certo, pessoal? Então, por favor, né, aproveitem, né, aí adquiram cada vez mais conhecimento, né, e agora eu vou passar a palavra para o Iago. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Iago, como o David já me apresentou. Trabalho aqui no Produtos e Serviços, na área do suporte. Muita gente aí já me conhece, na verdade, né? Tendo vocês. Trabalho no suporte da Contábil. Antes de a gente começar a falar sobre COP, eu só queria passar um videozinho de vocês, que esses dias foi o dia do servidor público. Aí a Delta fez uma homenagem. É um vídeo curto, mas eu vou mostrar para vocês, tá bem? Um momentinho.
Ótimo, estendo os cumprimentos do vídeo, tá? A vocês, servidores aí que são essenciais para o funcionamento do nosso país, né? E sem mais delongas, vamos entrar no nosso assunto aqui da live de hoje, que é o COP, essa prestação de contas da educação, certo? Bem como o David falou, é uma live curta, é mais para a gente falar sobre os principais tópicos, né, dessa prestação de contas. E eu vou apresentar aqui para vocês um PowerPoint, só um instantinho, peraí. Aí, pronto. Agora eu estou mostrando para vocês o PowerPoint, certo? É, esse aqui é o nosso roteiro que a gente vai abordar hoje. No final, como o David falou, a gente vai abrir um espaço para perguntas, para a gente discutir um pouco sobre algumas dúvidas que ficarem aí com vocês, certo? Então, o primeiro tópico que eu queria falar com vocês, que é muito importante, é a base de conhecimento, tá? A base de conhecimento é um projeto que a gente tem aqui na Delta, recente, que a gente está... Recente não, a gente está há um ano já nesse projeto, e a gente está colocando bastante força no momento, referente a tópicos, dúvidas rápidas que os clientes podem tirar diretamente do site do Edesc, que é onde vocês podem fazer as solicitações com a gente, certo? Deixa eu só mostrar para vocês ali, aqui como é que funciona. Ó, no caso, vocês abrem o Edesk, o portal do cliente, para fazerem uma solicitação, certo? E aqui em cima tem essa lâmpadazinha que vai ser direcionada a vocês para nossa base de conhecimento. E aqui vocês podem pesquisar por palavras-chave. E por que que eu estou mostrando para vocês isso aqui muito importante? Porque muita coisa que eu vou falar aqui tem na base de conhecimento por escrito, certo? E vai auxiliar vocês bastante caso vocês não estejam tentando fazer o COP, por exemplo, assim como outras muitas rotinas do sistema, não só do Sapo, mas de outros sistemas, vocês conseguem procurar por aqui, tá? E tem três bases essenciais, bases de conhecimento, né, que eu vou abordar hoje e que vocês podem estar utilizando quando forem fazer a prestação de contas do CIOP, certo? Eu vou só colocar aqui para vocês verem rapidinho, ó, COP, é assim que funciona, bem tranquilo e vai puxar essas três bases de conhecimento. E essas três bases de conhecimento, elas são importantes para vocês, e a gente vai abordar elas aqui no decorrer da apresentação, certo? Beleza. Abordando a base de conhecimento, a gente passa para. Deixa eu só. Aqui. A gente passa para a questão do preenchimento é, da configuração das despesas dentro do SAP, certo? As receitas, elas não são, não precisam de uma configuração prévia antes da geração do arquivo, tá? Porque é a receita total do município, certo? Agora, as despesas, como se trata somente das despesas da função 12, são as despesas que vão serem levadas para o COP no arquivo, a gente precisa fazer uma configuração dessas despesas, certo? Essa configuração, vocês estão vendo já a minha tela aqui dentro do Sapo, essa configuração se dá por todas as despesas da função 12, certo? São alguns requisitos que precisam cumprir, tá? Ó, deixa eu pesquisar aqui uma despesa da função 12, que é uma despesa de educação, e ela precisa cumprir. Primeiro, essa marcação, esse checkbox educação precisa estar marcado, certo? E a aplicação origem do recurso precisa ser escolhida também. Isso aqui é muito importante, principalmente na questão do Fundeb, certo? Porque tem dois tipos de Fundeb, o 70, o 30 e o 70. E aí, para fazer essa diferenciação de qual é o Fundeb da despesa, precisa estar sempre marcado qual é a aplicação origem, certo? Além desses dois tópicos na primeira tela que eu falei para vocês, o mais importante é que nas propriedades adicionais, aqui em cima da despesa, precisa ser configurada esses três campos, tá? O que que são esses três campos? Nada mais é que o caminho que a despesa, as informações dessa despesa vai lá quando a gente for importar dentro do COP, certo? Então, se eu coloquei aqui, ó, que é uma despesa custeada com recursos vinculados, é educação especial e é ensino fundamental, quando eu for importar essa despesa, o arquivo que vai conter essa despesa lá dentro do COP, vai exatamente nesse caminho.
certo? Então é muito importante que quando for preencher esses três campos, sejam caminhos que existem dentro do COP. Então, a dica que eu posso dar para vocês é, quando for preencher as despesas, deixa aberto o COP, e aí vai lá pesquisando. É fundamental, fundamental. Existe dentro do COP essa classificação? Existe. Ok, então eu posso preencher dentro do SAP. Isso é muito importante para que todas as despesas vão, né? Para ocorrer uma integração tranquila entre os dois sistemas, tá? Caso haja dúvida, assim, eu não quero conferir despesa por despesa se todas estão preenchidas, e ir passando para o lado, existe um relatório, e esse relatório ele faz um aglomerado de todas as despesas da função 12 para saber o que está faltando ser preenchido e o que não está faltando ser preenchida, tá? E para mostrar para vocês, o caminho é bem simples, fica aqui em. Só um momentinho. Relatórios. Gerenciador de relatórios. Aí a gente não precisa estar entrando despesa por despesa para conferir se foi preenchido ou não, o que demora bastante tempo. Então, nesse relatório, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, é, relatório COP bloco despesas, tá? A gente executa ele aqui. Praticamente todas estão configuradas, tá? A gente consegue ver por quê. Aqui tem só para explicar para vocês, tem o código sequencial da despesa, tem a subfunção, o programa e qual foi a descrição colocada naqueles três campos que eu mencionei para vocês. Tem somente uma despesa que não está configurada, que está aqui ó, em A classificar, que é a 143, tá? A 143. Só vou mostrar um exemplo para vocês de como é feita essa configuração. Eu vejo aqui que é o recurso 20 e é ensino fundamental. Então, eu vou preencher aqui com despesas próprias, ensino fundamental, ensino fundamental. Pronto, essa despesa está configurada e quando eu gerar o arquivo, vai levar as informações de empenhadas, liquidadas e pagas dessa despesa. Certo? A configuração da despesa é isso, é bem tranquilo. Passando para o próximo item, é a configuração de equivalência, né? O Sapo utiliza parâmetros do Tribunal de Contas, principalmente para os códigos, as máscaras das rubricas e dos elementos, certo? Já o COP usa a nível federal. E o que que acontece? Precisa ser feita uma integração, precisa ser feito um deparo, uma equivalência entre as informações do Sapo e as informações do COP. E para isso, o jeito que é feito no nosso sistema é uma configuração dentro do TXT, certo? Onde nas colunas da direita são as rubricas dentro do Sapo e a coluna da esquerda são as rubricas dentro do COP, certo? Eu não vou me adentrar tanto de como é feito isso, porque tem uma base, é uma das bases que eu queria mostrar para vocês, incrível, que fala sobre isso, ó. Lembrando que eu coloquei aqui COP, palavra-chave, chave, o sistema Sapo, e a gente entra aqui na gerar arquivos COP, elementos e rubricas sem relacionamento. Aqui vocês conseguem estar verificando todo o passo a passo de como é feito a rubrica o arquivo sem relacionamento. Porque o que acontece? Quando vocês forem gerar o arquivo e não tiver relacionamento, o que vai acontecer é que vocês não vão. Vai aparecer uma mensagem solicitando que seja feita o relacionamento e automaticamente o sistema vai gerar um arquivo das máscaras que precisam ser configuradas, certo? E nessa base de conhecimento tem o passo a passo de tudo como deve ser feito, tá bem explicado, é bem completa essa base de conhecimento, certo? E aí vocês podem, quando acontecer de precisar fazer um relacionamento, vocês podem usar ela como eu ensinei vocês a fazer, tá? Vocês abrem ela, vão lendo passo a passo de como deve ser feito, certo? Vamos para o próximo item, que a gente já pula lá para a geração do arquivo e importação. Bom ponto. Antes da geração do arquivo, o que que precisa ser feito? Lá dentro do COP
tem um campo que ele puxa informações da linha, se eu não me engano, 19 e 20 do RRO, né? A prestação de contas para STN, principalmente. Que é o anexo 8, o MDE, o anexo do MDE tem essas duas linhas e assim, não precisa, pode ser preenchido automaticamente dentro do COP, pode entrar dentro do COP e colocar lá os valores olhando o anexo 8, porém, basta fazer a geração, a emissão do arquivo, antes de gerar o arquivo do COP, que a gente vai chegar nesse ponto, basta emitir nesse caminho que está na tela, basta emitir o anexo, que automaticamente o sistema vai salvar os dados do anexo e vai colocar junto com o arquivo na geração, certo? E aí vai preencher automático, não vai precisar preencher manualmente. Ou seja, antes de gerar o arquivo, basta a emissão do anexo e essas informações vão ser preenchidas automaticamente, certo? Passando para o próximo passo, a gente vai falar sobre a geração do arquivo e importação, certo? A geração do arquivo fica em utilitários, gerenciador de arquijoblets. Tá? Vocês estão bem acostumados com isso já, acredito eu. E aí vai ter uma pastinha aqui que é COP 2021, certo? Vão ter os argumentos aqui embaixo para a gente estar preenchendo, certo? O bimestre, o exercício. Lembra que eu falei sobre os arquivos de relacionamento? Então, os arquivos de relacionamento, eles são assim, a gente entra, eles são, como é que eu posso dizer? São selecionados aqui, nesses argumentos 3 e 4. Nesse argumento 3 e 4, eu vou selecionar o arquivo de relacionamento. Por exemplo, eu tenho aqui o arquivos de rubricas. Eu vou colocar nesses três pontinhos aqui e eu vou procurar dentro do meu computador onde é que está o arquivo de rubrica e vou selecionar. E a mesma coisa vai funcionar pro de elementos, certo? Aí deixa eu só encontrar aqui o meu, peraí. Não está nessa pasta aqui. Ó, esse aqui eu vou pegar o meu de rubrica e em seguida o meu de elemento. Ou seja, selecionei os dois arquivos, está feita a configuração de equivalência entre o SAPO e o arquivo e o COP, certo? No argumento 6, a gente coloca o destino. Geralmente, o argumento 5 e o argumento 7 a gente deixa como não, como padrão, mas vai de acordo com a preferência na hora da geração, tá? Se precisa considerar a estimativa e se o pagamento é pelo valor líquido. E no argumento 6 é onde é a pasta destino, é onde a gente quer que o arquivo final seja despejado na geração que vai acontecer em seguida. Colocou esses argumentos, executar, e é isso, já vai estar gerando o arquivo para importação, certo? Bem tranquilo. Depois do arquivo gerado, deixa eu só. Aqui, ó, o arquivo eu coloquei nessa pasta aqui, ó. É, ó, gerei o arquivo na pasta. Aqui, ó. Beleza. Para fazer a importação do arquivo dentro do COP é bem tranquilo também, certo? Aqui já está importado, mas eu vou mostrar para vocês o caminho. A gente vem aqui em arquivo, importação de dados de arquivo CSV, certo? E aí a gente seleciona a pasta, está na minha outra tela aqui. A gente seleciona onde é que aquele mesmo diretório no argumento 6 que eu comentei com vocês na geração do arquivo, a gente vai selecionar, vai gerar o arquivo, vai deixar numa pasta, a gente vai fazer a seleção desse arquivo nesse passo. A gente vai lá na pasta onde a gente gerou o arquivo, selecionar ele e fazer a importação, certo? Aí no caso vai solicitar
todos os itens ou apenas os itens selecionados da planilha, ou seja, o que que é o item selecionado aqui na planilha? É um ensino fundamental, né, que eu selecionei, está lá selecionado lá atrás. Mas a gente sempre deixa todos os itens, certo? E faz a importação dos arquivos, certo? Após a importação, a gente vai para o próximo passo, que é conferência. A gente precisa fazer a conferência. Será que as despesas e as receitas do Sapo foram importadas corretamente? Está fechando centavo por centavo? Aí, para fazer a conferência é bem tranquilo também. A gente pode estar fazendo a emissão, por exemplo, do relatório de quadro de despesa aqui do COP. Vou deixar gerando aqui. Enquanto isso, vou mostrar para vocês os relatórios de apoio, certo? Aqui, ó. A gente tem relatórios de apoio para a conferência. Aqui, ó. COP apoio. Tem uma última base que eu queria mostrar para vocês. O que que acontece? A gente aqui na Delta, a gente desenvolve relatórios para vocês para estar auxiliando no trabalho de vocês, certo? E esses relatórios a gente tem disponível com a gente. Nesse em específico, os relatórios de apoio do COP, a gente tem nas bases de conhecimento. Vocês conseguem fazer o download, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, certo? Aqui, ó. Nessa base de conhecimento aqui, ó, parametrização e geração de relatórios, a gente agora parece que não tá abrindo, mas tem nessa base de conhecimento tem um, um WinRAR que vocês conseguem baixar na máquina de vocês e fazer a importação desses arquivos, ó. Aqui nessa base de conhecimento aqui, ó, a última, vocês conseguem fazer o download dos relatórios. E nessa base de conhecimento, importação de relatório, tem o passo a passo de como vocês vão fazer a importação desse relatório na base do Sapo de vocês, certo? Para estar disponível para vocês fazerem as conferências, tá? Então, seguindo essas duas bases de conhecimento, vocês vão ter o relatório disponível para vocês conforme está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Relatórios, gerenciador de relatórios. Um momentinho. Ó, lá no Sapo, no COP, já gerou o arquivo que a gente queria ver, né, das despesas totais, para a gente fazer a conferência, certo? E aqui, após você seguir aqueles passos que eu mostrei para vocês ali das bases de conhecimento, vai ficar disponível para vocês nessa pasta aqui, ó, COP Apoio. Ó, aqui vocês conseguem emitir relatório de despesa, de receita, de quadro de Fundeb, tudo para que vocês consigam conferir se a importação foi feita corretamente, certo? Eu vou só mostrar um exemplo para vocês aqui como é que é o relatório. Aí vocês, esse aqui é o relatório, certo? E vocês conseguem estar conferindo principalmente os totalizadores, né, com o COP, certo? Batendo os valores de COP de despesa e de receita entre Sapo e COP, a gente consegue passar para as críticas, né? Eu não vou abordar tanto as críticas hoje, porque o que acontece? As críticas são muitas diferentes e cada uma tem seu nível de complexidade e acaba fugindo da proposta que a gente tem de ser uma live mais rápida para abordar alguns tópicos gerais da geração do COP que tem muita gente que não conhece, como é feita a configuração, certo? E então, no geral, é sobre isso. Vamos só recapitular os passos que a gente conversou, né? Essa aqui é o cronograma, assim, na base para geração. Vocês têm as bases de conhecimento que eu mostrei para vocês como é que vocês conseguem olhar. Então, a base de conhecimento vai servir de plataforma para você estar conseguindo gerar de consulta de informação, certo? Só um adendo que não é só para o COP, tá? As bases de conhecimento têm para diversos assuntos, erros no PAD, CIOPs, enfim, muitas outras coisas. É, configuração das despesas, a gente abordou isso, a gente entra nas despesas da função 12, marca educação e aponta o diretório de onde a gente quer que seja levada aquela despesa dentro do COP, certo? Então a gente vai preencher essas informações.
As configurações de equivalência, que a gente também olhou uma base de conhecimento que mostra como é feita essa configuração de equivalência. Mas assim, a configuração de equivalência depois de pronta, ali pelo primeiro bimestre, segundo bimestre, no decorrer do ano, dificilmente vai ser feita uma nova configuração. É usado o mesmo arquivo até o final do ano, certo? É, geração do arquivo, que eu mostrei para vocês também como é que funciona, como é que é feito o preenchimento dos argumentos, como é que é feito a seleção ali do arquivo de relacionamento da rubrica e o arquivo de relacionamento do elemento, certo? Os relatórios de conferência, vocês também conseguem usar a base de conhecimento para fazer o download ou solicitar para a gente também, a gente está sempre à disposição. Vocês conseguem fazer o download desses relatórios de conferência e conseguem estar importando dentro do Sapo de vocês e aí conferindo os valores importados lá dentro do sistema do COP, né? Pessoal, não tendo mais passando sobre a apresentação, não tendo mais sugestões, a gente fica por aqui. Eu agradeço, fico muito agradecido pela presença de todo mundo que está aqui participando com a gente, está aqui tirando essas dúvidas. É isso, a gente está sempre à disposição de vocês, tá? Usem a nossa base de conhecimento, liguem para a gente, conversem com a gente está sempre à disposição e muito obrigado pela presença de todos, tá bem?